tudo o que você precisa saber antes de começar a correr. Oi gente! Começando mais um vídeo aqui, compartilhando com vocês todo o meu dia e com várias dicas de corrida. Como vocês podem ver, eu já estou pronta aqui para fazer o meu treino. Hoje eu tenho 30 minutinhos de rodagem. Poderia fazer na esteira, mas eu quero fazer na rua, então bora lá comigo. Quilômetro 1, 6h33. E a primeira coisa é, não existe forma certa de respirar. E não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo. A respiração ela pode sair tanto pelo nariz quanto pela boca e é super normal ficar ofegante. Aliás, gente, todos nós ficamos ofegantes, tá? Seja o corredor iniciante, seja o corredor mais avançado, um pouquinho que você faz a mais de esforço, você vai ficar ofegante. Existe um pessoal que sempre passa uma técnica de corrida para respirar. Eu, sinceramente, não sigo nenhuma. Então, não se preocupe se você começou, sente que fica muito ofegante correndo. É normal, tá? Todo mundo fica. Geralmente, quando a gente faz um esforço maior, ela acaba saindo mais pela boca e quando faz um esforço menor, pelo nariz. É claro que isso melhora com o tempo, tá? A sua resistência melhora com o tempo. Então, você vai sentir que consegue, por exemplo, fazer 5 quilômetros sem ficar muito ofegante ou 5 quilômetros de forma mais rápida, sem precisar de parar. Isso aí tudo leva tempo. E para que isso melhore, tem que continuar treinando. Quilômetro 2, 6h17. Hoje eu escolhi o tênis Adidas Adizero SL, que é um tênis com uma pisada um pouco mais seca. Mas é um tênis pau para toda obra, que você pode usar tanto em provas, quanto em treinos de rodagem, treinos intervalados e até mesmo para academia, porque ele tem uma estabilidade muito boa. Ele não tem placa, tá? Eu gosto do material dele, que é bem confortável na parte de dentro do acolchoado. A forma dele é larga, que é bem importante. Sempre a gente está colocando promoção dele lá no grupo. Eu vou deixar também aqui na descrição desse vídeo cupom de desconto. Terceiro quilômetro, 6h23. Dica 2. Use o calçado adequado, no caso, o tênis de corrida. Isso faz toda a diferença, tá, gente? Eu comecei calçando um tênis que não era de corrida e acabei tendo dores nos 2 joelhos. E aí eu fui no ortopedista, a primeira coisa que ele indicou era um tênis com amortecimento. E não precisa ser o tênis mais caro. Tem tênis de 250, 300 reais, 400 reais, 4 km 6h11. E eu comecei a sentir uma dorzinha aqui de lado, ó. Sabe aquela pontada? Vocês já sentiram isso? Conta aí pra mim. Toda vez que eu sinto essa dor, eu dou uma diminuída na velocidade, respiro bem fundo várias vezes, aperto aonde está doendo, se precisar, e aí ela passa. Um treinador meu também me ensinou que quando eu sentisse essa dor, para eu travar o abdômen e correr com ele travado por um tempo. Isso na prova do Rio funcionou. 5 quilômetros aqui, essas foram as parciais do treino de hoje e a dor de lado parou. Treino finalizado e hoje foi um treino regenerativo, que é um tipo de treino na corrida, e aí a gente vai para a dica 3, que é treinar a mesma coisa sempre não vai te ajudar a evoluir. E aí para você entender, você que está começando, existem vários tipos de treino, não é só você chegar e falar assim, vou correr 5 km hoje. Não, existe o treino regenerativo, treino de tiro, treino fartlek, treino progressivo, longão. Existem vários treinos que você coloca na sua planilha e vão te ajudar a evoluir. Por exemplo, uma pessoa que quer melhorar a velocidade, então ela vai fazer treinos intervalados, treinos de tiro. E esses treinos você corre numa velocidade muito forte, num curto espaço. Por exemplo, você vai correr 100 metros numa velocidade forte e vai caminhar 100 metros ou fazer um trote nos 100 metros. Aí você vai repetir isso tipo umas 10 vezes. Ou fazer treinos intervalados no morro. Tem gente que faz treinos intervalados, dá esse estilo subindo ou descendo o morro, que é uma forma também de treinar. Então existem vários treinos intervalados.
Não só, por exemplo, de 100 metros, mas tem gente que faz treino intervalado de 1 quilômetro, aí descansa não sei lá quanto tempo. Enfim, existem várias técnicas que vão te ajudar a evoluir, seja na velocidade, seja para você melhorar a sua resistência até perder peso. E tudo é conversado com um treinador de corrida. Se você não tem condição de ter um treinador de corrida, não ter uma planilha adequada específica para você, existem aplicativos de corrida, sites que podem te ajudar. Até o próprio ChatGPT também consegue montar uma planilha que seja genérica, né? Não é o ideal, mas é algo que pode te quebrar o galho aí por um tempo enquanto você não tem um treinador. Para mim, uma planilha de corrida funciona muito. Eu geralmente faço, eu não, né? Meu treinador faz uma planilha por mês. E aí ele faz a planilha de acordo com o meu objetivo. Por exemplo, o meu objetivo era fazer 5 quilômetros, né? Ainda é. Vamos tentar fazer 5 quilômetros num tempo mais rápido que eu conseguir. E aí, esse objetivo vai ser alcançado numa próxima prova que eu for. Enquanto isso, a planilha toda é voltada para esse objetivo. De fazer treinos intervalados, de treinos que melhoram a minha resistência, de treinos que me ajudam a melhorar a velocidade. E aí ele consegue montar dessa forma, respeitando a minha individualidade. Por exemplo, quando eu falo com ele assim, hoje eu não consegui fazer esse treino. Então ele vai adaptar novamente a planilha ali pra mim. Hoje eu tô doente, ele vai adaptar de novo. Se eu tivesse, por exemplo, com uma lesão, seria treinos totalmente diferentes. E é isso. Bom, indo pro meu segundo treino do dia, treino de fortalecimento. Hoje eu vou fazer um treino de pernas porque eu fiz um regenerativo. E um regenerativo não me cansa tanto, mas se fosse um treino, por exemplo, de intervalado, um treino de tiro, eu não faria hoje um treino de pernas, tá? E aí, pra fazer os treinos de pernas, eu não uso tênis. Até uso, dependendo do dia, mas eu gosto muito de treinar de meinhas, ó. Essas meinhas aqui que eu treino são meias de pilates. Elas têm antiderrapante, ó, na parte de trás. Então eu consigo usar para fazer os treinos de pernas e porque me dá mais estabilidade também na hora de executar algum exercício. Eu tenho o joelho para dentro, então sempre que eu executo o exercício eu sempre dou uma bambeada ali, o meu joelho entra um pouco. Então para evitar esse tipo de coisa, porque o tênis de corrida tem muito amortecimento, eu acabo usando essas meinhas que eu tenho mais contato com o chão. Poderia ser um All-Star, enfim, só que eu acho que esquenta demais esse tipo de tênis. Então eu prefiro usar as meinhas que são sucesso. Só pra avisar, eu troquei de roupa pra fazer musculação, porque roupa de compressão pra fazer musculação pra mim não dá muito certo. Eu acho que esquenta demais, é compressão demais pra fazer musculação. Eu já falei disso aqui uma vez. E também, assim, as roupas, elas não foram feitas nesse intuito. Elas foram feitas pra você correr. Tem gente que usa, eu não prefiro. Então eu prefiro esses tecidos sem muita compressão pra fazer a musculação. E aqui eu já aproveito para dar a dica número 4, que é faça fortalecimento. Algumas pessoas acreditam que só a corrida já é o suficiente para fortalecer as pernas, o que não é verdade. Por ser um esporte de alto impacto, a corrida pode sim vir lesionar seu glúteo, o joelho, seus pés. Então o ideal é que você inclua o fortalecimento, seja no pilates, seja na academia, seja no funcional e até mesmo em casa. O fato de eu começar a correr e não começar a fazer fortalecimento agravou uma dor nos dois joelhos. E quando eu fui questionado pelo médico por que eu não estava fazendo fortalecimento, simplesmente eu respondi que eu não gostava de academia. E aí ele disse que se eu quisesse manter a rotina de corridas na minha vida, eu teria que começar a fazer fortalecimento. Eu lembro que a partir daí eu me matriculei na academia e comecei a fazer o fortalecimento. E uma semana depois, a dor no joelho passou. E todas as vezes que eu tive uma lesão, eu tive que recorrer ao fortalecimento mais específico. Por exemplo, hoje eu treino bastante o glúteo, porque foi uma das causas da minha lesão em 2018.
Então, uma das coisas que eu não deixo de treinar é o glúteo de forma isolada, como esses exercícios que eu tenho feito. Aliás, a minha nova planilha tem bastante exercícios voltados para corredores e exercícios que pessoas normais de academia fazem, como esse do agachamento. E de corredores, por exemplo, esse com elástico, que não vai ter peso nenhum, mas serve para fortalecer os abdutores, que é uma parte bastante utilizada na corrida para dar estabilidade e fazer os movimentos das passadas. E uma das coisas que eu gostaria muito de saber quando eu comecei a correr, que eu queria que alguém tivesse me avisado, é dica número 5, não precisa de correr todos os dias. Eu achava que para eu ter mais velocidade, para eu ter mais performance, conseguir melhorar minha corrida, eu precisava de treinar corrida todo dia. E aí eu comecei a fazer isso, treinando todo dia, da forma que dava. Claro que eu não conseguia correr sempre na mesma intensidade, a mesma quantidade de corrida. E não deu outra, a dor no joelho que eu estava sentindo não era por conta de também correr todos os dias, o médico me falou. E aí ele falou, olha, você vai ter que intercalar, vai ter que fazer certinho. Eu comecei então a correr 3 vezes na semana, descansava um dia, corria no outro, descansava um dia, corria no outro, e pra mim deu super certo. E eu sei que algumas vezes a gente acaba sendo picado pelo bichinho da corrida, a gente quer correr todos os dias porque libera endorfina, porque nos faz bem, mas não pode, a gente precisa de dar descanso. Então se você que tá começando a correr acha que precisa de correr todos os dias para ter bons resultados, não necessita, tá? O nosso corpo ele precisa de descanso, o nosso corpo não é uma máquina. Uma das coisas que, infelizmente, é considerada, assim, um absurdo no mundo dos corredores é você correr e caminhar. E aí eu digo uma coisa para vocês, todo iniciante vai fazer isso, pessoas que já são mais avançadas, elas vão fazer isso, e tá tudo bem. Então essa é a 6ª dica que eu quero dar para vocês. Intercale corrida com caminhada, não tenha vergonha de fazer isso, tá bom? Tá tudo bem você intercalar corrida com caminhada, você vai ver que as planilhas de corrida que os treinadores, que os aplicativos de corrida sugerem é que no início você intercale a corrida com caminhada. Então você que está começando a correr, tá tudo bem caminhar, não tem problema nenhum, tá? É até bom. Você lembra que eu falei com você sobre variações dos treinos de corrida? Uma das variações é você correr no seu ritmo, caminhar, correr no seu ritmo e caminhar, que seria o seu treino intervalado para iniciante. Então tá tudo bem caminhar, tá? Essa é a 6ª dica que eu dou para vocês. E para finalizar esse vídeo, esse é o quadro Gabi Responde, onde eu pedi para vocês deixarem dúvidas lá na minha comunidade aqui do YouTube, e aí tiveram 9 perguntinhas que eu queria responder para vocês, e eu acho que vai fazer muito sentido com esse vídeo que eu tô fazendo. A primeira pergunta é da Paula, qual a frequência ideal para quem está iniciando e está acima do peso? Eu estou conseguindo correr 5 km direto, porém tenho sentido dor no joelho. Não sei o intervalo ideal ou menos pior para isso. Se puder ajudar a dar dica, seria muito bom. Bom, Paulo, isso inclusive foi uma das dicas que eu dei já aqui no vídeo para vocês, que vocês precisam sim tirar um intervalo de descanso, porque descanso também é treino, como diz o meu treinador. O ideal nesse início é que você corra pelo menos 3 vezes na semana, para você também manter uma frequência boa, para conseguir manter a resistência. E aí 3 vezes eu acho que seria o ideal. Procura uma planilha de corrida, uma planilha que pode te auxiliar. Coloque lá nível iniciante, que ele vai te passar várias opções de treino para você fazer, não só treinos contínuos, mas treinos intervalados, treinos mais leves, e aí você vai conseguir melhorar essa questão da sua resistência, vai conseguir melhorar a sua corrida. E detalhe, tá? Sobre o joelho, fortalecimento, como eu disse aqui nesse vídeo. A segunda pergunta é da Priscila. Oi, Gabi, qual a frequência ideal de treinos de corrida semanais, de modo que não haja sobrecarga no físico e também não perca o ritmo para evoluir? Beijo, estou amando seu canal. Priscila, muito obrigada. A frequência ideal de treinos semanais de corrida que você vai fazer vai depender do seu nível, tá? Hoje eu tô no nível mais avançado. 4 corridas semanais para mim tá sendo suficiente, muito bom. Agora, para você que tá iniciando, pelo menos 3 vezes na semana seria o ideal, intercalando com fortalecimento. A terceira pergunta é do Lugos 6909. Gabi, é melhor percorrer inicialmente pequenos trechos correndo, ou, para mim que sou iniciante, sinto muita dor na canela, percorrer trechos mais longos em uma caminhada mais acelerada?
Amigo, o melhor que você pode fazer nesse momento é tratar a sua canela, tá? Com fortalecimento e às vezes até fisioterapia. Por quê? Se você não trata a canela agora, pode ser que gere uma lesão mais grave que se chama fratura por estresse. Eu já vi uma colega minha sofrer disso e, gente, não é bom. Ela ficou usando aquelas botinhas como se tivesse realmente quebrada a perna, sabe? Eu já vi também uma menina lá no TikTok que ela falou sobre a fratura por estresse em relação à canela que ela teve também. Ela teve que ficar andando de cadeira de rodas porque ela não conseguia realmente ficar em pé. Então tome muito cuidado. Tá sentindo dor? A dor não tá passando? Você tá fazendo fortalecimento e não tá adiantando? Então procura um médico, procura um fisioterapeuta. Nem sempre um remédio também é uma boa opção. O fortalecimento sempre é melhor, porque o remédio ele vai funcionar de forma paliativa. Ele vai mascarar a dor, entendeu? Então ela pode voltar. Então o ideal é que você procure um fisioterapeuta para fazer esses fortalecimentos específicos. Veja como tá a sua rotina de treino, se não tá sobrecarregando demais. Será que você não tá treinando demais de forma errada? Tá treinando todos os dias? Tá fazendo muitos quilômetros, uma velocidade que você não poderia nesse início? Procura uma planilha de corrida para poder te auxiliar, tá? E você conseguir fazer os seus primeiros 5 quilômetros de forma que não te prejudique. O Márcio mandou assim: boa tarde, Gabi, qual você mais gostou? Fila T2, ASICS Nova Blast 2 ou ASICS Nova Blast 4? Márcio, são propostas diferentes, tá? Eu sempre apresento aqui pra vocês tênis que sejam mais em conta, tênis que sejam mais caros. Obviamente, os tênis mais caros, eles têm mais tecnologia, talvez sejam mais duráveis do que os tênis mais baratos. Então foram propostas diferentes que eu fiz aqui. Eu, por exemplo, se eu fosse um iniciante e quisesse começar a correr, mas não tivesse muito dinheiro para investir, eu compraria um Fila Racer T2 que me atenderia muito bem. Mas se eu sou um corredor e eu quero investir em um tênis de amortecimento melhor, que dure mais, um Nova Blast 4, um Nova Blast 2 é uma opção. O Nova Blast 2 e o Nova Blast 4, para mim, são tênis assim que os dois são bons em comparações. Só que o Nova Blast 2 você não vai achar mais, esse que é o problema, né? Porque eles descontinuam os tênis. Então seria o Nova Blast 4 agora uma nova opção. Mas se eu fosse um iniciante, quisesse investir num tênis caro, também poderia investir no Nova Blast 4, enfim. Então eu sempre trago aqui para vocês propostas diferentes, porque nem sempre a pessoa tem condição de pagar R$900 um tênis. Todos os dois são excelentes. O Nova Blast 4, ele é voltado mais para amortecimento. O Fila Racer T2, como eu disse, ele tem uma pisada um pouco mais seca, então você vai conseguir fazer bons treinos aí de velocidade com ele. Dá para você fazer treinos de rodagem sim, porque ele tem um pouco de amortecimento, mas ele é um tênis mais em conta, sabe? Então seria um tênis para quem tá iniciando ali também. Pode ser que o corredor mais evoluído use? Sim, eu vi corredores evoluídos fazendo até 21 km com ele. Só que em relação ao Nova Blast 4, ele é um tênis que tem menos amortecimento. A pergunta da Valdirlene. Boa tarde, Gabi. Quanto tempo demorou para você chegar no pace de hoje? Amiga, demorou muito tempo. Não vou mentir para vocês, tá? Demorou muito tempo porque a nossa vida, ela é assim, de altos e baixos. Uma hora você tá correndo muito bem, correndo muito forte. Outra hora o seu pace não tá aquela maravilha que você queria que estivesse. Demorou bastante. Eu lembro que no início, meus primeiros anos de corrida, eu não tava preocupando muito com o pace. Eu queria fazer mais quilometragens, mas sem preocupar com o pace. Depois que eu fiz 21 km, eu falei, agora eu quero mudar a minha estratégia, eu quero melhorar o meu tempo. Então, a partir daí, eu comecei a tentar melhorar o tempo, mas demorou, tá? Não foi assim tão fácil, não. O Luan me perguntou o seguinte: Gabi, correr 5 km todos os dias ou seguir um plano gratuito da internet? Seguir um plano gratuito da internet, como eu já falei nesse vídeo aqui. Não tem nada melhor que você seguir um plano gratuito na internet para tentar alcançar os seus 5 km, tá? Porque isso vai te possibilitar que você evolua de forma gradual. Outra pergunta que eu recebi foi de um iniciante também na corrida. Olha para vocês verem, o vídeo de hoje é exatamente todas as dúvidas que vocês têm em relação à corrida. Eu espero muito que ajude todos vocês. Consegui correr 3 km sem parar ontem, pace de 7:30, o objetivo 10 km. Continuar correndo de boa sem me preocupar com pace por enquanto? Eu continuaria até conseguir chegar aos 10 km. Depois que eu conseguisse atingir os 10 km, aí eu me preocuparia com o pace. Mas na verdade, quando você começar a fazer um treino para fazer 10 km, automaticamente o seu pace começa a melhorar também, sabe? Então, assim, você vai sentir uma diferença muito grande em relação ao pace que você fez hoje nos 3 km. Isso vai ser bem legal porque vai acabar te motivando a alcançar, talvez,
quilometragens maiores ou velocidades maiores. O Michael me perguntou sobre tênis para iniciantes. Aqui já tem vários vídeos sobre tênis para iniciantes. E aí ele me perguntou sobre o Saucony, o Puma Forever ou o Nova Blast 4. O Puma Forever eu ia receber ele, acabei que não recebi, não conheço. Os dois primeiros eu não conheço, eu conheço o Nova Blast 4 e indicaria tranquilamente para um iniciante. Os outros dois eu não conheço, tá? E eu sempre falo que existem vários vídeos no TikTok, Instagram, sobre esses tipos de tênis, que vocês podem estar olhando também para ver o que os outros corredores falam. Mas o Nova Blast 4 eu indicaria para um iniciante de olho fechado. Agora a pergunta da Joelma. Gabi, pode me indicar um tênis até R$600? Tenho Fila Float Max, comecei caminhando e correndo. Agora corro 5 km direto, o objetivo é alimentar um pouco a distância até uns 10 km. Eu te indicaria o que eu corri hoje, que é o Adidas Adizero SL, que é um excelente tênis para mim da Adidas. Ele tem um bom amortecimento, é um tênis que você consegue até caminhar com ele se precisar, passear, porque ele é um tênis super confortável também. Eu vou deixar na descrição desse vídeo alguma lista de alguns tênis para vocês. Eu sempre deixo lista de tênis, alguma coisa assim. Lista de tênis até R$600 para vocês poderem utilizar aí nos 10 km, 5 km, enfim. São tênis de amortecimento que vocês vão gostar. E é isso. Fiz um quadro aqui que chama Gabi Responde. Sempre vou deixar uma foto lá na comunidade para vocês me perguntarem. E aí eu acabo respondendo aqui para vocês nos vídeos, tá bom? E eu já vou encerrar por aqui esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas para quem tá começando na corrida, para quem pretende iniciar na corrida. Espero que ajude vocês de alguma forma. Deixe seu like, deixe seu comentário aqui para mim que me ajuda bastante. E até a próxima. Tchau!